Como criar do zero, passo a passo, uma planilha completa de planejado versus realizado, onde você pode monitorar a sua expectativa com aquilo que de fato aconteceu. E o legal é que também temos um dashboard, onde você pode comparar as informações. Mês a mês, categoria versus categoria, status por status, cancelado, concluído, andamento, ou ainda ver tudo de uma vez, ó. E aí você pode ver os pontos, aonde o planejado ficou maior e vice-versa, né? Para poder fazer as suas análises. Vamos criar também uma lista para poder separar cada centro de custo ou grupo. Então vamos ter o grupo e o subgrupo. Por quê? A partir da informação que você selecionar, vou te dar um exemplo. Ó. Se eu selecionar aqui estrutura, eu vou ter uma lista relacionada à estrutura. Se eu selecionar instalação, eu vou ter uma lista relacionada à instalação. Então, a partir da seleção anterior, a próxima lista muda automaticamente. Assim você consegue ter mais precisão e detalhes na hora de fazer o preenchimento aqui das suas informações principais, planejado, realizado, e também a hora de colocar em um status, né? Se é em andamento, concluído ou cancelado, que muda de cor, né? Fica verde, vermelho, amarelo, como você pode ver. Vamos fazer tudo isso do zero, tá, pessoal? Quando? Agora. Vamos lá. Para que possamos começar a nossa planilha de planejado versus realizado, eu vou clicar aqui na primeira linha que temos para poder criar um cabeçalho. Ó, selecionei tudo. Agora aqui em cima, em página inicial, eu vou trocar a cor para um amarelo, por exemplo. Aí eu vou clicar na primeira célula. E aqui eu vou escrever o nome da minha planilha, como planejamento versus realizado. Enter. Nessa célula ainda dá para aumentar bastante o tamanho para ficar mais fácil de ler. E vou trocar a cor da fonte para um laranja mais escuro. Opa, escrevi errado aqui, ó. Planejamento. Aí, agora tá certinho. Clicando na linha 2, eu vou também mudar a cor para ficar diferente. Eu vou colocar um amarelinho mais forte. E na divisão de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima. Porque dessa forma conseguimos deixar uma linha mais fininha. E pronto, nosso cabeçalho já está finalizado. Agora podemos partir para a nossa tabela em si, onde vamos colocar as informações que são importantes para nós. Eu gostaria de começar aqui na linha 6, por exemplo, porque aí eu vou deixar a linha 4 para fazer um pequeno cabeçalho daqui a pouquinho. A informação que eu gostaria de começar é apenas ali ter uma data para saber quando que eu escrevi cada uma das etapas. Eu até mesmo poderia colocar e escrever registro, enfim, só para eu ter um número, exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Na próxima coluna, pessoal, é onde eu já vou colocar o grupo, o centro de custo de cada uma das atividades desse cronograma que eu vou ter. E, mais ao lado, a atividade. Enter. Legal. Essas são as 3 informações principais. Informações básicas. Então, para que eu fique mais fácil identificar, aqui em cima na linha 4, eu seleciono para acompanhar o cabeçalho aqui de baixo. Só que aí eu venho em página inicial, mesclar e centralizar, para poder transformar aquelas 3 células num blocão só. E aí eu vou pintar de uma cor diferente, ó, talvez um cinza mais escuro. E aqui dentro dele eu vou escrever assim, ó, informações principais ou básicas, enfim. Posso aumentar um pouco o tamanho da fonte e colocar aqui uma fonte diferente. Ó. Agora, selecionando registro, grupo e atividade, eu vou seguir o mesmo padrão, ó, colocar também um cinza. Esse registro, a coluna, eu posso clicar na divisão de A com B, segurar e arrastar para a direita, para aumentar o grupo também e a atividade também, aumenta bastante. Ó. Cada atividade, cada grupo, cada coisa que vamos registrar aqui vai ter um realizado e um planejado. Basicamente, vamos começar com o planejado. É aquilo que pretendemos, aquilo que esperamos que aconteça. E depois, as informações do realizado de fato. As informações que eu acho que ficam legais aqui, dentro desse planejado, seria ter o valor em dinheiro, né? Você pode colocar só valor, eu acho que já fica fácil de entender. O meu Excel, ele acha que ele é espertão e tá pintando aqui de cinza células. Depois eu vou mudar a cor. Enfim, vou deixar assim mesmo por enquanto, tá? Vou colocar a data inicial e data final. Por quê? Porque toda atividade, enfim, vai ter uma data que vai acontecer. Pode ser que o seu não tenha uma data final, e sim só uma data em si. Não tem início e fim, apenas uma data que vai ser realizada aquela atividade, projeto, enfim. No meu caso, eu vou deixar com data de início e data de fim, tá bom? Agora deixa eu aumentar um pouquinho a coluna D e as colunas E e F também. Legal. Vou selecionar essas 3 células que eu adicionei
E então vou mudar a cor. Agora talvez vou utilizar um laranja. E vou selecionar as 3 células aqui de cima, mesclar e centralizar. E do mesmo modo que eu fiz anteriormente, vou também colocar uma cor diferente, um laranja, por exemplo. E aqui vão ser as informações do planejado. Enter. E por fim, pessoal, vamos ter as informações do realizado. As informações do realizado vão ser muito parecidas com as informações do planejado que fizemos. Então daria até mesmo para eu copiar essas células aqui e com o auxílio do Ctrl C e do Ctrl V, ou seja, copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, eu posso simplesmente pegar aqui do lado e colocar do outro. Vou aumentar essa coluna aqui do valor e as colunas da data também aumentam bastante. Ao invés de eu ter um planejado agora, eu vou pintar, por exemplo, de azul, porque aqui vai ser o meu realizado. E essas colunas de baixo também, seleciono e coloco azul. E para poder fechar com chave de ouro, eu vou ter aqui um status, só para poder dizer se aquilo foi realizado, concluído, pendente, cancelado, enfim. O status eu vou colocar uma cor roxa, só para ficar diferente, ó, com a fonte branca. E aqui em cima o cabeçalho também, ó. Ele pode ser roxo com fundo branco. E copiar de novo o status. Legal, isso aí. Agora o que eu vou fazer é selecionar todas essas células que eu adicionei e mesclar não, desculpa, aqui ó, organizar o meio para ficar mais ajustado. Esses cabeçalhos que eu adicionei, eu posso selecionar tudo também e colocar bordas. E a linha de baixo inteira, olha o que eu vou fazer. Também colocar bordas e centralizar as informações ao meio. O status, pessoal, vou dar uma aumentada aqui nele, ó, só para ficar mais fácil. Vamos já fazer esse status, porque não depende de outras coisas da planilha. Como eu falei, dá para termos 3, 4, 5 status aqui diferentes. Então vamos começar ó, clicando na célula do status, e aqui em cima em dados, eu vou em validação de dados, e eu mesmo vou criar uma lista, ao invés de qualquer valor, e definir as opções que eu vou ter dentro deste status. O que eu gostaria de ter dentro desse status seria em andamento, então já escrevi a primeira opção. Depois da primeira opção eu coloco ó, ponto e vírgula. Porque aí eu estou escrevendo a segunda opção agora. Eu vou ter concluído, ponto e vírgula, cancelado. Ok. Bom, você viu que dá para fazer então uma listinha de opções e aí você escreve aquilo que você achar que é importante para você. Agora que fizemos esse status, eu acho que fica interessante visualmente ter uma cor diferente para cada status. Para fazer isso, ó, eu clico na célula do status e então página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Toda vez que eu tiver uma célula que é igual a cancelado, olha que legal, já ficou de vermelho automaticamente. É isso mesmo. Ok. Só que agora, se não for cancelado e for em andamento, por exemplo, eu gostaria de formatação condicional, regras é igual a pintar de amarelo. Em andamento. Vou pintar aqui de amarelo. Ok. E o concluído, como você pode imaginar, vamos utilizar uma cor verde. Concluído. Por quê? Porque eu acho que fica interessante. Verde, vermelho, amarelo. Legal, é isso aí. Ó. Agora, toda vez que eu mudo o status ou coloco o status para alguma linha, um projeto, uma atividade, uma obra, fica automaticamente colorido. E visualmente falando é bem mais fácil, né, de verificar o que está acontecendo. Vou selecionar também esse cabeçalho que eu fiz aqui em cima e colocar bordas. Só para dar uma dividida melhor ó, em cada informação. E o que vamos fazer agora? Vamos colocar aqui informações fictícias em cada uma dessas células, para que dessa forma a gente possa ir configurando aos poucos cada coluna. Dinheiro, data, enfim, qualquer tipo de informação, lista que vamos fazer aqui nas atividades, tá bom? Em registro, já vou começar com o número 1. Grupo. Vou ter várias categorias diferentes de projetos, atividades, tarefas que eu tenho para fazer. Assim como também as atividades. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou criar uma nova aba aqui no Excel. E vou clicar com o botão direito, renomear. E aqui dentro dessa nova aba é onde eu vou criar todas as minhas listas, com as categorias e subcategorias. E o que podemos fazer também é criar aqui um cabeçalho. Só que para não fazer tudo de novo, eu vou voltar na minha aba principal, seleciono aqui pelo lado ó, o cabeçalho que fizemos, e então posso copiar utilizando Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Ctrl C, clico aqui ó, na primeira célula, Ctrl V. Só que ao invés de planejamento versus realizado, eu vou colocar listas.
E eu acabei de ver um outro errinho, né, pessoal? Não é planejamento, é com A. Beleza. Por que você não me avisou, hein? Por isso que eu escrevi ali com E. Mas beleza, pronto. Eu vou começar com a primeira lista, no meu caso, tá, pessoal? Sendo planejamento. E aqui eu vou colocar as informações como fita métrica. Vou colocar caderno, papel, desenho, software, enfim. Você vai colocando aquilo que faz sentido, tá? E aí o que eu vou fazer? Ó? Na divisão de A com B, eu clico seguro e arrasto para a direita para aumentar o tamanho dessa coluna. Seleciono tudo que eu fiz e então inserir tabela. É muito importante esse processo de transformar como tabela, porque vai ser extremamente necessário para que possamos fazer a lista funcionar de forma correta, tá bom? Sim, minha tabela tem cabeçalhos e ok. Tá vendo que essa minha tabela, ela tem o nome de tabela 1 aqui em cima? Não, não tá certo, eu vou mudar. Eu vou deixar o mesmo nome do cabeçalho que eu coloquei. Então aqui em design da tabela, eu vou trocar o nome para planejamento. Enter. Agora sim está correto. E se você quiser, você pode continuar inserindo aqui informações. Ou você pode clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, para aumentar o tamanho da tabela. Mas enfim, vou criar agora uma nova tabela. Essa minha nova tabela que eu vou criar, eu vou escrever aqui estrutura, que é a próxima etapa. Opa, tá vendo que o meu Excel, de forma automática, ele incluiu essa nova coluna dentro da tabela? Tá errado, eu não quero que isso aconteça. Como é que eu faço então para solucionar? Eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar à etapa que foi realizada. Ctrl Z. Aí pode ser que o seu Excel volte. Mas caso não volte, beleza, peraí. Vamos pular uma coluna e aqui do lado eu escrevo a próxima tabela que eu vou ter. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna e vou escrever as informações como marreta, EPIs, areia, enfim, você vai colocando aqui as informações que você precisa, tá? Selecionou essa lista, você vem em inserir tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, ó. Ok, beleza. E muito importante, lembra? Ó, em design, você precisa colocar aqui o nome igual ao nome do cabeçalho. Igual, exatamente a mesma coisa. Então, estrutura, enter, beleza. Aí o que eu posso fazer, ó? Porque ficou separado e eu preciso, tá, pessoal, que fique uma do lado da outra. Então, vou clicar na coluna B, botão direito e excluir. É isso aí. Agora, nessa tabela do lado, na coluna B, eu posso mudar a cor dela. Só clicar nela, design, e vou pegar, por exemplo, um laranja. Só para ficar diferente, ó. E aí eu sei que essa é uma tabela, essa é outra, e depois outra, tá bom? Eu vou repetir essa etapa porque, no meu caso, eu vou precisar ter 5 listas. Eu vou te mostrar quais são essas 5 daqui a pouquinho. Vou pausar o vídeo e fazer para não demorar muito tempo, porque o processo é repetitivo. Então, se você conseguiu fazer a primeira lista, a segunda, você vai conseguir fazer a terceira, a quarta, a quinta, é só você seguir de novo passo a passo, tá bom? Com todos os detalhes que são muito importantes. Fizemos isso, o que eu vou fazer, pessoal? Vou voltar lá na planilha 1, e aqui no grupo, o grupo eu já tenho, é basicamente o nome das tabelas. Se você tiver mais tabelas, você seleciona tudo. Um intervalo maior. Olha o que eu vou fazer aqui. Volto na minha planilha 1, grupo, clico nele, e então, dados, validação de dados. Nessa caixinha nova, ao invés de usar qualquer valor, eu vou usar lista. Só que eu vou clicar nessa setinha para cima e voltar lá nas listas e selecionar os cabeçalhos que eu adicionei. Se você tiver mais, como eu falei, é só você selecionar mais células. Mas o meu, por enquanto, só tem esses dois. É isso aí, Enter. Ok, pronto, beleza. Agora tá vendo que o grupo já aparece aqui, ó, planejamento e estrutura, que basicamente é o nome daquelas tabelas. Agora eu preciso que a atividade busque as informações a partir do grupo que eu cadastrei. Para isso, vamos utilizar mais uma vez a lista validação de dados. Então eu clico nessa célula e então dados, validação de dados. Ao invés de usar qualquer valor, eu vou usar uma lista. E aqui eu vou utilizar uma fórmula que vai ser, ó, clica dentro dessa barrinha de fórmulas, igual indireto. Abre parênteses. E dentro desse parênteses eu vou apenas referenciar essa célula aqui do planejamento. Não é para você clicar, porque senão não vai dar certo. É para você referenciar. Como que a gente faz isso? Vamos descobrir qual é essa célula. Ela é a célula na coluna B da linha 7. Então é B7. B7. Fecha parênteses. Enter. Pronto. Ou ok, né? Enfim. Aí ó, já está funcionando. Planejamento, fita métrica, caderno, software. Se eu tivesse escolhido aqui o grupo como estrutura, iria me mostrar as opções de estrutura. Então já está uma lista
dinâmica, que muda a partir da lista anterior. Beleza? Vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, como eu falei. Vou aumentar um pouquinho aqui essas minhas tabelas, para que fique mais completo ainda essa minha planilha. Mas você pode fazer o mesmo, é só você seguir o que eu acabei de mostrar. 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes você quiser. Acabei de cadastrar mais algumas listas aqui, como você pode ver. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 listas. E se eu voltar aqui na minha planilha, quando eu escolho um grupo, automaticamente a atividade já atualiza conforme o grupo que eu escolhi. Então já está tudo certinho, conforme aprendemos a configurar. Vamos partir aqui para a próxima etapa, planejado. No planejado eu vou digitar um valor. Então digamos que na primeira parte, deixa eu até voltar isso aqui, ó, planejamento. Tem o software e ele vai me custar R$2.000. Planejado, né? Expectativa. Tá vendo que 2.000 não está atualmente em dinheiro? Preciso colocar para ficar correto. Então eu clico em página inicial e aqui mesmo em moeda eu escolho reais do Brasil. Vou colocar a data inicial. Digamos que a implementação desse software vai começar no dia 1/1/2026 e a expectativa é que fique pronto em uma semana, no dia 7/1/2026. E aí, chegando aqui, ó, no realizado, chegou, não chegou, enfim, você pode deixar vazio, caso ainda não aconteceu. E até mesmo o status, ele diz isso, né? Se for em andamento, é porque está em andamento, não acabou ainda. Concluído, já finalizou tudo, e cancelado porque não vai mais ter andamento. Mas digamos, ó, foi concluído, né, o status. Então é porque eu já finalizei também o realizado. E aí acabou saindo um pouco mais caro do que planejado, 2.500. Vou clicar nessa célula aqui e colocar também em dinheiro, ó. A data inicial, eu vou colocar que realmente começou no prazo, porém acabou bem depois do planejado, no dia 15/1/2026. É isso aí. Então, com essas informações, com essas métricas, já conseguimos controlar as atividades planejado e realizado e também ver a diferença entre as duas. Como? Ver a diferença como? Daqui a pouco a gente vai fazer o dashboard, os gráficos, as análises, que vão nos ajudar bastante. Antes de chegar nessa etapa, eu vou selecionar toda a tabelinha que fizemos, ó, primeira e segunda linha, e de fato inserir uma tabela. Minha tabela sim tem cabeçalhos e ok. É isso aí, pessoal. Caso você não tenha gostado muito do layout, o que você pode fazer é, aqui na caixinha, trocar de cor, ó. Talvez pegar essa opção aqui, enfim, vou pegar a primeira mesmo, ó. Nenhuma. Legal. Olha que interessante. Se eu colocar aqui agora um registro 2 e apertar o Enter, automaticamente a tabela já puxa para mim uma linha nova. E aí eu já vou ter aqui, ó, minha lista com o grupo, vou ter também a atividade que eu posso escolher, colocar o valor, a data, enfim. E aqui também está funcionando, ó, o status, tá vendo? Automaticamente já está tudo certinho. Antes da gente ir lá para o dashboard, eu vou só dar uma preenchida um pouquinho maior dentro aqui desse meu planejamento para que tenhamos mais informações para poder fazer o dashboard. Mas mesmo se você não tiver mais informações, não tem problema. Por quê? Porque mesmo que você esteja uma tabelinha bem pequenininha, igual começamos de fazer, né, agora, não tem problema, porque o dashboard vai funcionar do mesmo jeito, certo? Mas eu vou dar um pequeno pause, preencher mais coisas, e aí te mostro como é que ficou e vamos fazer o dashboard. Acabei de cadastrar várias informações fictícias, só para a gente ter uma tabela bem completa. E aqui eu tenho vários registros, vários grupos, planejamento, estrutura, instalação, enfim, várias atividades, valores, realizado, planejado. Podemos agora partir lá para o dashboard, que é onde vamos fazer os gráficos e as análises, que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Eu vou clicar nesse botãozinho de mais, ó, para adicionar uma nova aba. E nessa planilha nova, vou clicar com o botão direito e então renomear. Vou chamar ela de Dashboard. Enter. E a planilha anterior, pessoal, vamos clicar com o botão direito e também renomear. Aqui vai ser a nossa planilha principal, que é o planejado versus o realizado. Vamos voltar agora para o Dashboard. Aqui no Dashboard seria legal também ter um cabeçalho. Então eu posso copiar um cabeçalho que já foi feito, igual fizemos anteriormente. Copia, Ctrl C. Volta aqui no Dashboard, clica na primeira linha, Ctrl V para colar. Só que aí a gente vai ter o que? O Dashboard. E só para ficar diferente, olha que legal, eu vou clicar na linha 1 e mudar as cores. Vou usar aqui um azulzinho fraco, a fonte vou usar uma cor mais forte, e essa linha aqui de baixo eu acho que eu vou deixar amarela. Gostei, ficou legal. Bom, se a gente voltar no planejamento versus realizado, como eu já tenho aqui bastante informação, mas caso você não tenha, não tem problema, tá? Você pode manter o que você já tem, o que você tem por enquanto. Eu vou utilizar uma ferramenta no Excel que é chamada de tabela dinâmica para me ajudar a fazer análises e entender o que está acontecendo com essa minha planilha. Para isso, eu vou clicar dentro dessa minha tabela e então aqui em cima, ó, em inserir, eu vou clicar em tabela dinâmica. Vai abrir essa nova janela e eu vou simplesmente clicar no OK.
Porque aqui o Excel vai criar uma nova aba para mim. Mas essa aba você não precisa ficar mexendo. Vai ser onde vamos colocar as análises. Não precisa ver, é só a tabela dinâmica. As informações importantes mesmo a gente vai mover para dentro do dashboard, beleza? Então aqui, se você quiser, você não precisa nem renomear. Ou se você preferir, você pode renomear e colocar tabelas dinâmicas. Enfim. À esquerda, pessoal, o Excel abriu para mim o que é chamado de tabela dinâmica. E à direita, as configurações dessa tabela. Basicamente, as opções que temos são referentes às colunas da nossa tabela. E aqui abaixo são os campos, filtros, linhas, colunas e valores. Como esse daqui é um vídeo direto ao ponto e bem objetivo, não vou dar muito detalhe sobre tabela dinâmica, mas se você de forma 100% gratuita quiser aprender mais sobre esse conteúdo, tabela dinâmica, eu vou deixar um vídeo completo grátis aqui na descrição. Tabela dinâmica, como que ela pode te ajudar no seu dia a dia para automatizar tarefas, para criar análises, fazer relatórios. Então, é uma ferramenta essencial que você deve conhecer porque pode te ajudar muito, beleza? Mas continuando, o que eu gostaria de ver aqui na tabela dinâmica é cada um dos grupos que eu tenho, o valor que eu gastei de planejado e o valor que eu gastei de realizado de fato, para poder comparar a diferença de uma coisa com a outra. Então eu vou pegar, por exemplo, pessoal, o grupo, pego ele, clico, ó, clica, segura e solta ele dentro das linhas. Porque o Excel, de modo inteligente, vai listar para você todos os grupos que você usou lá na sua planilha. Agora, eu vou pegar ó, esse primeiro valor, que seria do planejado, pego ele, seguro e solto dentro dos valores. Já consigo ver agora o quanto que foi gasto em cada categoria. Só que ainda não acabou. Mais uma vez eu venho aqui, agora eu vou pegar esse valor 2, ó, o próximo valor. E é referente ao quê? Ao realizado. Eu sei, como que eu sei? Porque o primeiro valor é planejado e o segundo é o realizado. Né? Seguindo a ordem, aqui também está na mesma ordem. Então eu pego esse valor, clico nele, seguro e solto embaixo do outro valor, ó, dentro dos valores. Agora eu vou conseguir ter ó, uma informação bem precisa do acabamento, estrutura, finalização, ou seja, das categorias e o quanto que foi planejado e gasto para cada uma delas. Bom, além de termos apenas a tabela dinâmica, também podemos transformar essas informações em visuais, em forma gráfica. Para isso, eu vou clicar nessa minha tabela dinâmica e inserir um gráfico de colunas, ou de barras, pode ser, ó, barras fica melhor. Porque aí, pessoal, lado a lado, eu consigo visualizar cada categoria, como você pode ver aqui, e ver o quanto que foi planejado e o quanto que foi gasto para cada. Mas aí tá vendo que a legenda não ajuda muito? Não tá com o nome tão correto assim. Então o que você pode fazer? Aqui mesmo na tabela dinâmica, ó, você clica e troca o nome por aqui. Vou colocar como planejado e a próxima realizado. Enter. Olha lá, ó que legal. Agora o que dá para fazer, pessoal? Você lembra que lá na nossa planilha tem 3 status? Cancelado, em aberto, finalizado. O que está me mostrando aqui? Tudo. E se eu quisesse ver só o finalizado? Só o em aberto? Só o cancelado? Não dá, né? Então vamos fazer isso ser possível. Eu vou clicar na minha tabela dinâmica. E então, lá no final, eu vou em análise de tabela dinâmica e eu vou inserir aqui o que é chamado de segmentação de dados, que é um filtro no Excel, botõezinhos. E é justamente aqui que eu posso escolher ó, o status, clicar no OK, e então, olha que legal, poder selecionar o que é cancelado, concluído e em andamento. E assim poder comparar de forma mais precisa cada uma dessas categorias. Agora que fizemos essa etapa, deixa eu pegar o meu gráfico, botão direito, recortar. Venho aqui no meu dashboard e clico, por exemplo, aqui nessa célula, botão direito e colar. Volto na tabela dinâmica, pego a caixinha, botão direito, recortar, venho no dashboard e colo ela em algum lugar aqui próximo. Pronto. Porque pelo menos com uma coisa perto da outra. E fica facinho da gente mexer com as duas coisas. Esse gráfico, dá para você mudar o estilo dele também. Ó. É só você vir aqui em cima, ó, em Design, e pegar qualquer estilo que você gostar. Também dá para você criar o seu próprio estilo personalizado, enfim. Mas aí pode ser algo que demore um pouquinho mais de tempo, né? Bom, selecionei esse estilo aqui. E algo que dá para a gente fazer para melhorar um pouquinho mais esse gráfico é clicar aqui em cima ó, em análise, botões de campo, ocultar tudo. Porque assim a gente ganha um bom espaço no gráfico. Ó. O título eu vou colocar como realizado versus planejado. E vou até diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Beleza.
Tem esses valores aqui embaixo, ó. Poderia até dar uma corrigida neles, né? Botão direito, formatar eixo e deixar, por exemplo, pessoal, aqui em números, com 0 casas decimais. Para ficar menorzinho, ó, ficar mais fácil de ver, né? Enfim, são várias configurações que dá para você ir fazendo. Agora voltando nas tabelas dinâmicas, eu vou selecionar toda essa tabela que eu já fiz, Ctrl C para copiar e aqui do lado eu colo ela. E aí eu gostaria de ver uma análise um pouco diferente, ó. Eu vou manter, tá bom? Planejado e realizado aqui, mas esse grupo eu vou clicar e remover ele. E no lugar, eu vou pegar a data inicial, pode ser do realizado, e soltar dentro das linhas. Porque assim o Excel consegue organizar para mim, ó, cada um dos meses. E aí eu vou conseguir ver o planejado e o realizado por mês. E um gráfico que eu acho que fica bem legal aqui é um gráfico de linhas. Porque visualmente eu consigo ver a diferença, ó, de um mês para o outro. E o legal dessa tabela é que daria até para abrir ela, para a gente ter mais detalhes e mais informações. Mas bom, dá para ver que acompanha bem, né? O realizado, o planejado, enfim. Mas aí você vai conseguindo mexer conforme a sua necessidade. Botão direito, recortar, volto no dashboard, clico aqui embaixo, por exemplo, ó, botão direito, e colar essas informações. Vou aumentar um pouco esse gráfico de linha para ficar maior. E aqui em cima em análise, eu vou remover os botões de campo. E em design, eu vou pegar aqui um design que fique mais agradável visualmente. Olha, eu acho que esse daqui fica legal, talvez. Só faltou um título, né? Então eu clico nesse botãozinho de mais. Título do gráfico, ó. Pronto. E aqui eu vou escrever mais uma vez. Realizado versus planejado. Pronto. Seleciono tudo. Página inicial e diminuo um pouco o tamanho da fonte. Depois dá para você fazer mais configurações, né, de layout, design. E o legal é que o status ele faz os dois gráficos funcionarem, ó, em conjunto. Assim você consegue ver todas as possibilidades. É claro que a tabela dinâmica permite você ter várias análises diferentes. Aí vai da sua criatividade e daquilo que você precisa para a sua situação real, tá bom? Mas eu espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado bastante ou possa ter sido um bom ponto de partida para você fazer um planejado versus realizado no Excel. Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.